Olá amigos, eu sou Manuel César e este é o canal Irmãos de Sangue. Se você gostar do vídeo e quiser curtir e comentar, desde já muito obrigado. Bom, o mês de abril está acabando, mas nos deixa lições muito importantes para a nossa reflexão, sobretudo nesse tempo estranho de inversão de valores que nós estamos vivendo. Logo no comecinho do mês, na virada do mês, na verdade, o Supremo Tribunal Federal beneficiou o maior corrupto da nossa história recente, anulando todas as condenações que já haviam sobre ele. E não satisfeitos com essa proeza, eles foram além. Sob a alegação de evitar aglomeração, os ministros do STF deram um passo gigantesco rumo à proibição da liberdade de culto. Naquela sessão ficou decidido que de agora em diante prefeitos e governadores decidirão, vejam, se as igrejas abrem ou fecham. Ora vejam, incrédulos, ateus, inimigos do Evangelho agora querem gerir a nossa fé em Deus. Era só o que faltava. A decisão causou muita indignação. A frase que mais se ouviu naqueles dias foi: a fé não é mais essencial. Se formos olhar ao longo da nossa história, sempre que houve calamidades, flagelos, destruições, a humanidade encontrou na fé em Deus o seu ponto de equilíbrio, segurança e refrigério. Somente ditadores cruéis, que se achavam acima do bem e do mal, ousaram proibir a adoração a Deus. E na atual conjuntura, a pergunta que fica é: ao mandar fechar as igrejas, as autoridades estão preocupadas em proteger a população ou apenas estão querendo restringir a nossa liberdade de adoração? Ficamos com a segunda hipótese. Afinal, durante os famigerados lockdowns recentes, governadores e prefeitos das grandes cidades como Rio e São Paulo reduziram drasticamente as frotas de ônibus urbanos, trens e metrôs, obrigando as pessoas, os trabalhadores que precisam do transporte público a se aventurarem em vagões e trens e ônibus absurdamente lotados, todos expostos ao risco do vírus. Linhas de metrôs e ônibus simplesmente desapareceram às dezenas, pararam de funcionar simplesmente nos últimos meses. E não vimos o STF obrigando os políticos a voltar, a trazer de volta os ônibus, aumentando a oferta de transporte público para evitar a aglomeração diária. Então, o que realmente querem os fechadores de igreja? A verdade é que está havendo um esforço tremendo das autoridades nos últimos anos para empurrar para a ilegalidade tudo que é bíblico e tudo que é cristão. Tem muita gente que adoraria ver as igrejas fechadas, e dessa vez para sempre, e os cristãos calados, silenciados. Isso eles ainda não podem fazer, mas já não perdem a oportunidade, qualquer uma que seja, para demonstrar o quanto odeiam e desprezam o Evangelho de Cristo. Esses que querem limitar o nosso direito de adorar ao nosso Deus são os mesmos que apoiam e patrocinam as pautas progressistas, esquerdistas, socialistas, como ideologia de gênero, legalização da maconha e do aborto. Qualquer manifestação, qualquer campanha, qualquer projeto defendendo esses temas antibíblicos, anticristãos, logo recebem todo o aporte financeiro e todo o respaldo e toda a logística que vem de todos os segmentos do poder público e privado. Aos poucos, quase nem percebemos, mas Bíblia e crucifixos já foram proibidos nas repartições públicas do Brasil sob a alegação de que o Estado é laico. O Estado não tem religião. Mas que bela desculpa! Nesse embalo, novos projetos de leis são apresentados, iguais àquele que pune pastores e padres que se recusarem
a realizar casamento entre duas pessoas do mesmo sexo em sua igreja? Como vemos, amigos, o Estado é laico e agora também ele quer ser o dono da igreja, o dono da nossa fé. Está querendo determinar o que podemos e o que não podemos fazer em relação à nossa adoração a Deus. Por outro lado, a iniciativa privada não deixa por menos. Onde houver um grupo esquerdista, feminista, abortista ou afins, fazendo suas arruaças, suas manifestações hostis, agressivas, vandalizando, invadindo igrejas, pichando, quebrando, não tenha dúvida, ali haverá uma grande soma de dinheiro e de organismos poderosos internacionais patrocinando essa gente. A exemplo da já famosa Fundação Open Society, do bilionário George Soros, ou a Fundação Bill e Melinda Gates, que cuidam desses temas no mundo todo, ajudando, patrocinando, apoiando e dizendo para essas pessoas: vão lá, continue, vão em frente. Nós lhe daremos suporte, estamos com vocês. Esses são os mesmos que promovem artistas depravados, tanto na música como no teatro, cinema e televisão. Canções que fazem apologia a drogas e à prostituição de menores. Filmes, novelas e reality show que se encarregam de ridicularizar tudo que é bíblico, tudo que é sagrado, tudo que é muito importante para os cristãos. Estão tentando humilhar o próprio Cristo, o próprio Salvador da humanidade, num escárnio deprimente, horrendo e hediondo. E por cima de toda essa gente, dando-lhes um ar de legalidade a todo esse processo, está a ONU, Organização das Nações Unidas, que também poderia muito bem ser chamada de o embrião do império do anticristo. Vejam, o embrião do império do anticristo. Isso é o que é. Ela vai orquestrando tudo, fazendo tudo funcionar de uma forma harmônica e sincronizada. Então a tentativa de fechar igrejas sob alegações de pandemias é só mais um capítulo desse ativismo pagão, anticristão. O que há, afinal, por trás dessa escalada vertiginosa da apostasia? O que querem os fechadores de igreja? Não querem outra coisa senão desesperadamente criar condições favoráveis para dar início ao governo mundial. E para tanto precisam silenciar os cristãos verdadeiros, eu quero dizer, que fique bem claro. Esses que não aceitam o descalabro, esses que denunciam, que são fiéis à Bíblia e a Cristo. Esses cristãos são impertinentes, chatos, desobedientes, atrapalham o esquema do governo mundial. É o inimigo público número 1, sem dúvida. Os inimigos do Evangelho seguirão na sua luta insana de afronta a Deus. Mas não se esqueçam do alerta bíblico: de Deus não se zomba. Nós sabemos o que vai acontecer lá no fim da linha. A Bíblia nos conta tudo com riqueza de detalhes, onde tudo isso vai desaguar. Mas você que está acompanhando essa mensagem, você não precisa fazer parte disso, amigo. Não caia nessa conversa maligna de que a fé não é essencial. Não abandone sua fé, não cesse de orar, de clamar por misericórdia. Assim como disse Jó, o servo sofredor: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra dos viventes. Ele se levantará para buscar os seus redimidos e para julgar os povos com justiça. E quando ele vier, em poder e grande glória, toda essa gente que hoje o afronta terá o desprazer de vê-lo, de contemplá-lo, e enfim saberão a quem estão afrontando. Amigos, estamos no limiar da graça. Quase já podemos ouvir o som do clarim tocando. Você é cristão de fato? Se você é cristão, no futuro muito próximo você será tirado da sua comodidade, da sua zona de conforto e será chamado para a batalha. Não quero dizer batalha pela pátria, pela próxima campanha eleitoral, por esse ou por aquele partido ou candidato.
Não apenas, mas algo maior, algo espiritual. Não se esqueça que a verdadeira guerra acontece no campo espiritual e o nosso general é Cristo, o qual aguardamos em seu iminente retorno, quando enfim nos reuniremos com Ele. Honra e glória ao seu santo nome. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na graça de Cristo e até a próxima mensagem, se Deus quiser. Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I'd wandered in darkness away, Jesus my Savior I met.